quero que esse vídeo seja rápido, mas eu sempre falo que o vídeo vai ser rápido, dura 20 minutos. Mas eu vou começar o vídeo já me justificando, tá? Eu tô fazendo uma matéria sobre sociologia e cultura na faculdade e eu quero usar o exemplo do Afeganistão para falar um pouco sobre a questão cultural dentro da teoria sociológica. Bom, a ideia não é muito aproveitar que tá todo mundo querendo saber um pouco mais sobre o Afeganistão. Eu não vou falar sobre o Afeganistão, só vou usar o caso como exemplo. Eu também não quero que vocês achem que eu estou apontando o dedo ou aproveitando uma tragédia para falar mal de uma coisa que eu não gosto, que é essa ideia relativista de cultura, tá? Eu quero fazer isso, apontar esse exemplo para vocês compreenderem que quando as coisas passam do abstrato e vai para a realidade, as coisas mudam, né? Que agora eu vou entrar diretamente no assunto do vídeo. Eu quero falar sobre a questão cultural realmente dentro da teoria sociológica. O que aconteceu na história da sociologia é que houve uma ideia de, principalmente no Brasil, você tem até aquele menino Casa Grande Senzala, o Gilberto Freire, né, que é um grande sociólogo brasileiro, na época e que não existia sociologia no Brasil, ele era o grande, né? Mas só para deixar claro, eu acho ele um bosta. Existiam muitas teorias sociológicas racialistas, racistas, classistas e etc. Eu não estou usando esse som modista, não. Realmente existia o cientificismo, né? A ideia de que teria uma ciência que falaria que, por exemplo, que as raças são umas inferiores que as outras, ou que existia também cientificamente aspectos hierarquizantes da moral e etc. Né? Por exemplo, que o casal heteronormativo e o casal seria superior ao casal homoafetivo e etc. Tem uma cena no filme do Django que o Leonardo DiCaprio mostra que o cérebro de um preto é pior do que o cérebro de um branco. Né? Essas são teorias que, que são cientificistas, e a gente chama isso porque elas tentam justificar um aspecto social, nesse caso o racismo e a homofobia. Né? Enfim, depois que a sociologia se evoluiu disso, eles tentaram ser literalmente o contrário disso, ou seja, pô, se a ciência não pode explicar todos os aspectos das teorias sociais, então as teorias sociais explicam tudo. E você vai ter o Pierre Bourdieu explicando isso de um jeito não tão burro quanto o que eu acabei de explicar, que ele obviamente acha que os seres humanos são seres biológicos, né? O exemplo que ele sempre dá nos estudos dele é que todo mundo precisa comer, isso não é socialmente aprendido, isso é natural, mas a gente tem todos os nossos tipos de refeição, qual comida a gente come, qual não come, etc. Né? Ou seja, até nas coisas naturais existe um aspecto social, isso é verdade. E quando a gente vai falar de cultura, ele vai falar que hierarquizar as culturas seria uma forma de desintegração daquele povo e daquele de quem segue aquela cultura, né? Então aquele povo no sentido de religião, raça, cor, aqueles negócios que todo mundo já sabe, sexo. Então, já tendo carregando essa raiz cientificista, eles propuseram que não existe cultura superior à outra. E é aí que vem a minha crítica, porque eu acho que existem culturas superiores a outras. E por que que eu acho isso e por que que você também acha isso? Porque pensando no aspecto real da coisa, é difícil a gente falar que isso é mentira. Porque na teoria, você vai ver na sala de aula isso funciona muito bem. E se você tiver num grupo de pessoas, principalmente um grupo de gente de esquerda, tá? Todo mundo vai adorar isso, né? Falando que na verdade as culturas são diferentes, não existe cultura inferior e superior e etc. Tá? No aspecto anticientificista, é importante que isso exista, para você não falar, por exemplo, que os indígenas são seres inferiores, ou isso na antropologia é quase um pecado fazer isso. Se você falar culturas inferiores na antropologia, você vai para o inferno antropológico, né? Enfim, então para que
para de ter, né, que para parar de ter esse tipo de pensamento, houve, na minha opinião, a radicalização, que é essa relativização da cultura. Não existe cultura melhor ou pior, só existe cultura diferentes e tal. E isso cai para, agora analisando a realidade das coisas, quando a gente vai ver os exemplos de coisa que dão errado, né? Ou seja, quando a gente aplica a teoria na realidade, que é assim que se faz ciências sociais, né? A gente vê que não é exatamente assim. Tanto é que a questão da defesa que o mundo ocidental faz em relação ao Afeganistão é que eles não obedecem às liberdades e a questão de condição humana mesmo. Tanto é que a nossa defesa na liberdade é de simplesmente mulher poder vestir o que quiser ou que possa trabalhar, ou, ou seja, são liberdades básicas. E além disso, de defesa nos direitos humanos. Então, uma sociedade que não obedece os direitos fundamentais que o ser humano tem de forma inalienável é uma sociedade, ou seja, uma sociedade que alimenta esse tipo de cultura, ela tem uma cultura, calma que eu não lembro mais o que eu disse, mas uma sociedade que alimenta uma cultura que tem respeito aos direitos humanos e às liberdades individuais, ela é uma cultura melhor. Ela é uma sociedade melhor, hierarquicamente. Então, por isso que quando a gente para de pensar em abstrações e ver, por exemplo, o caso do Afeganistão, fica bem claro que culturalmente o Afeganistão é inferior às culturas que vêm defender as liberdades individuais e os direitos fundamentais, como por exemplo é no Brasil, tá? Então é isso, quero fechar o vídeo curto falando mal do pós-estruturalismo, do Pierre Bourdieu, que é um santo na sociologia. Então, o canal ele se chama ainda, tá? Herege não é à toa, porque eu tô aqui exatamente para falar mal dos santos. Ah, esqueci. Leia, porque a mente precisa de livros, assim como a espada precisa da pedra para ser bem afiada.